agora para a etimologia da palavra. O que significa esse termo hermenêutica? É uma ciência, né? Inclusive, existe não só a hermenêutica bíblica, mas também existe a hermenêutica de leis, e as pessoas que estudam leis têm que estudar hermenêutica como o pessoal que faz direito. Então, hermenêutica é a ciência que ensina as regras para interpretar as escrituras ou leis e a maneira de aplicá-la corretamente. Então, é a ciência que vai nos dar, né, aqui as regras, os princípios para a gente interpretar qualquer tipo de texto, principalmente, gente, se esses textos são antigos, se são leis antigas, né? Então, é a ciência que nos ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação bíblica. Então, vem com a gente que é muito importante a gente conhecer um pouco sobre hermenêutica, para a gente aplicar corretamente, para a gente interpretar corretamente o texto bíblico, ok? Vamos lá. Então, o que a gente tem mais aqui? Bom, esse quadro aqui é bem interessante, né? Bem interessante. Eu gosto muito dele. A gente tem o texto original. O que seria o texto original, Cris? É o texto que foi escrito, né? A carta que Paulo escreveu aos Gálatas, o evangelho que Marcos escreveu, a revelação do Apocalipse de João, as leis, né, do Pentateuco escrito lá por Moisés, hum, é, as crônicas, né? Lá de Neemias, bem legal, né? De Esdra, desculpe, de Esdra, é bem legal. Então, isso é o texto original. E a gente tem aqui, gente, entre o texto original e nós, leitores do século XXI, um quê? Um abismo, né? Então, a gente tem esses abismos aqui que a gente tem, é do tempo, livros que foram antigos, que foram escritos há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, o idioma, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, então não é o nosso idioma, então a gente tem uma barreira aí linguística, a cosmovisão, o que significa a palavra cosmo, mundo, então a visão de mundo, então a visão dos orientais, dos hebreus, dos romanos, dos egípcios, é bem completamente diferente da nossa cosmovisão de mundo hoje. Então, isso aqui é um abismo, é uma barreira, né? A gente tem a cultura muito distinta, muito diferente, a maneira de casamento, de cuidar de filhos, de trabalho, né? De relacionamentos. Então, a geografia mudou muito, né? A geografia bíblica. Então, a gente tem aqui um abismo entre esse texto que foi escrito aqui nesse período e nós do século XXI. Então, o que a gente precisa, né? A gente precisa interpretar corretamente. Mas como a gente tem esse abismo, o que a gente pode fazer? Então, interpretar significa determinar tão intimamente quanto possível o que Deus queria dizer em determinada passagem e não o que ela significa para mim. Que coisa interessante. O dicionário define a interpretação como o ato ou processo de explicar e esclarecer o sentido de alguma coisa.